vocês estavam do meu lado o tempo todo. Mas vamos lá. Obrigada pela Então, o audiência. mercado Vamos lá, tem, né? nessas semanas, né, nos dias que dá repique, é sempre quando tem a questão da discussão de cessar fogos. Galera, o cessar fogo, né, que todos falharam, inclusive, é apenas uma pausa. A guerra não vai acabar com o cessar-fogo, mas o mercado tem aquele conceito de wishful think e, né, cessar-fogo, a guerra pode acabar, aí volta, a bolsa subir, o petróleo cair. E, na verdade, o cessar-fogo, a gente sabe, pelas demandas dos Zelensky, não vai chegar, eles não vão chegar a nenhum acordo. Por exemplo, Zelensky já cedeu na questão da OTAN, show de bola, que era a principal demanda. Mas e as províncias separatistas que já se declararam repúblicas e o Putin já reconheceu, né? Ele vai voltar atrás? O Putin vai voltar atrás? E o discurso do Putin de 2020 falando que a Ucrânia é uma aberração criada pela União Soviética, que faz parte do Império Russo, não, mas da Federação Russa, mas já fez no passado parte do Império Russo, né? Inclusive, o Império Russo começou em Kiev, a capital era Kiev, né? Depois das invasões mongóis, transferiu para Moscou, que cresceu por conta disso, e depois recuperou o território conquistado dos mongóis, e a capital continuou lá. Então, tem toda uma questão histórica. E outra coisa, o que a Rússia perdeu, além do que ela esperava, será que ela vai agora aceitar, né, simplesmente encerrar a guerra só com a questão da neutralidade da Ucrânia? Acho que ela vai querer mais. Será que o Zelensky vai entregar as províncias separatistas, né, as novas repúblicas? Então, é tanta incerteza. E outra coisa, mesmo que a guerra acabasse agora, tudo fechasse, né, exatamente como eu estou comentando, a Rússia está destruída. Hoje mesmo a gente vai saber se ela vai entrar em default ou não, por conta dos bônus que vencem hoje, que ela não tem condição de pagar. Ou falou que vai pagar em rublos, já que as reservas dela foram confiscadas. Outra coisa, a globalização vai dar 2, 3, 4, 5 passos para trás depois do impacto dessa guerra nas questões de cadeia de suprimentos, nas questões de energia, na questão geopolítica, né? A China com Taiwan aí com o maior fornecedor de microchips do planeta, né? Será que a China vai recuar depois disso? Né? Para todo mundo era favas contadas que uma hora a China ia invadir Taiwan. Aí todo mundo esperava o quê? A China superar os Estados Unidos em tecnologia militar, etc., né? Para poder fazer essa invasão. Ou aumentar a dependência do mundo para fazer essa invasão e ter o mínimo possível de sanções. Agora a China viu essas sanções, né? Será que agora a gente vai ter uma guerra fria, entre aspas, entre Ocidente e Oriente? As cadeias, as fábricas, fornecedores vão migrar do Oriente para o Ocidente em busca de tranquilidade, de paz, e aí a gente pode até se beneficiar, porque talvez em vez de sair da China para os Estados Unidos, que é muito mais caro, vem para o México, vem para o Brasil, várias fábricas, né? O default da desvalorização do rublo em 98 quebrou um dos maiores fundos de investimentos da época, que era o Long Term Capital Management, que só não gerou uma crise igual a do Lehman Brothers, porque os países tinham, como eram 2 Nobel que gerenciavam esse fundo, tinha muita grana de fundo soberano nesse fundo, e os bancos centrais socorreram rapidamente, mas o estopim foi a Rússia, foi o rublo, né? E agora que a Rússia é muito mais importante, era pelo menos, em termos de economia, né? Como é que vai funcionar isso agora? Tem tantas incertezas, e a principal, que é o foco de hoje. Independente disso tudo, parece que o pessoal esqueceu que o mercado vinha corrigindo, né, forte, o mercado americano, por conta da inflação, do aumento de juros, redução do balanço do Fed. Tudo isso não só vai continuar, como piorou, porque a inflação piorou no mundo inteiro, não só por conta das commodities, mas por conta dos alimentos e também por conta, por exemplo, do frete. O frete é o Baltic Index subiu, sei lá, eu tenho aqui o gráfico, daqui a pouco eu mostro para vocês, subiu
já 80%, 100% do fundo no início do ano, né? Então, frete voltando a subir, e isso vai chegar aí sim, não é só em alimentos ou só na questão energética, vai chegar em qualquer produto, né? Lembrando que petróleo não é só para gás e combustível, petróleo também é para a indústria petroquímica, né, que a gente usa em praticamente tudo na nossa vida. Então, o petróleo corrigiu bastante agora, né? Entrou teoricamente em bear market, porque caiu mais de 20% do seu topo semana passada, mas, por exemplo, a OPEP não fez absolutamente nada para para produzir mais petróleo, para tentar reduzir esse impacto. Pelo contrário, ela foi excelente, ficou confortável nessa faixa de preço. E ontem a gente viu que a Arábia Saudita vai começar a vender petróleo em yuanes, né? E a gente já viu em 2019, 2020, depois que o Trump começou a guerra comercial com a China, e teve o episódio lá do assassinato lá do dissidente da Arábia Saudita lá na Turquia, que apesar dos Estados Unidos não ter feito nada, gerou uma cobrança internacional. O príncipe herdeiro, que na verdade parece que é ele que está dando as cartas, ele já está movendo todas as peças para se libertar do acordo fechado dos Estados Unidos com o Kissinger em 1973, depois do choque do petróleo, da guerra do Yom Kippur, né? O choque do petróleo veio por conta do apoio dos Estados Unidos na guerra do Yom Kippur, porque senão Israel teria sido varrido do mapa pelos árabes se os Estados Unidos não derem apoio, ou então eles iam usar armamento nuclear. A Golda Meir estava na iminência de partir para as últimas consequências, né? Então, e aí acabou os Estados Unidos apoiando, e aí os árabes, né, que foram derrotados, foram para cima dos Estados Unidos. Vocês estão apoiando, então petróleo lá em cima, pá. E o Kissinger acabou numa jogada de mestre, né, os Estados Unidos tinha saído do padrão ouro de 71, migrou para o padrão petrodólares, e prometeu aí estabilidade e apoio militar e político para a Arábia Saudita para o resto da vida. E agora a Arábia Saudita está rompendo isso, né? Enfim, o mercado está completamente incerto para a gente ficar com euforia. A gente tem que ter muito pragmatismo. Nessa hora, eu acho que a análise técnica ajuda bastante. Ontem mesmo, o Mohamed El Arian, que foi o ex-gestor da Pinco, comentou que que o modelo, né, de caiu, comprou, definitivamente acabou. Então não tem mais caiu, comprou, como muita gente eu estou vendo aqui no Brasil pensando e fazendo nos últimos dias. Caiu, comprou, acabou. Então, não sabemos como é que o mercado vai reagir nos próximos dias. O Ibov pode voltar lá para o 115? Pode. Né? O mercado faz o que ele quiser. Só que o que diferencia quem é vencedor no mercado dos perdedores é que você tem que assumir que você não sabe o que o mercado vai fazer e parar de ser torcedor e seguir, né, o que o mercado está te dizendo, né? Então a gente está em tendência de baixa primária no Ibovespa, tendência de baixa terciária, fizemos pivô de baixa, estamos testando a cabeça do pivô de baixa nesse instante, né? Mercado americano armou um pivôzão de baixa, tanto o SPX quanto o Nasdaq, e aí? A gente vai ser torcedor e vai se entupir de ações porque caiu muito, porque está amassado? Isso não faz sentido. Nenhum, zero. Até por conta de tantas incertezas e por conta do principal que já acontecia em janeiro, antes mesmo da questão da guerra. Pô, a mudança estrutural na política monetária do Fed, que vai impactar todo o planeta, que recebeu uma chuva de dólares, né, de 2009 para cá, sendo que da pandemia para cá, 40% dos dólares que estão em circulação no mundo foram impressos nesses 2 anos. E isso vai ter que ser, de alguma maneira, vai ter que ser limpo, essa lambança feita pelos FEDs para manter os mercados subindo, né, gerar empregos, enfim. Então eu vejo muito, infelizmente, já que o canal é um canal de finanças e a ideia, pelo menos a minha ideia quando estou aqui, é dar essa orientação. Eu vejo muito baoba,
muita torcida e pouca racionalização, inclusive de pessoas que são, teoricamente, são pagas para ter essa racionalização, né? São pagas por vocês que são investidores, cotistas, que pagam algum serviço de análise, de research, alguma coisa parecida. Temos que ser mais pé no chão, mais pragmáticos e parar de sermos torcedores. Essa é a minha mensagem. E corroborando com isso, eu queria agora compartilhar a minha tela com vocês, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras sempre. Deixa eu ver se já está com a tela no ar aí? Já. Então vamos lá. Olha o Ibov, o que o Ibov fez nesse período, tá? O que o Ibov fez nesse período? Aqui foi aquele alvo de um programa que eu estive aqui contigo, Paulo, não sei se você vai lembrar, acho que não, acho que foi com o Felipe, esse topo, acho que os dois topos foram com o Felipe, não sei se você estava aqui no segundo, mas os dois topos, tá, eles eram alvo de Fibonacci, né, desses movimentos de queda, mas mais importante que o alvo de Fibonacci, aquilo que eu sempre falo há 20 anos, a retração mais importante de Fibo, né, para o mercado retomar a tendência anterior, no caso índices, seja o da China, seja o nosso, seja o americano, a retração mais importante é essa aqui, a retração de 50, essa bem aqui no meio, tá? E detalhe, quando chegou lá, era justamente aonde estava passando, né, a média de 200, ó, a média de 200 é que a gente chama, eu pelo menos, né, chamo de linha de tendência primária dinâmica, automática, ou seja, ao invés de eu traçar uma linha, ela é traçada automaticamente baseada nos preços de fechamento. Então a média de 200, ela está descendente. Então bateu lá na retração uma vez, duas vezes, na média de 200. Aqui também era alvo de fibra que eu já paguei, mas dá para vocês verem aqui, ó, desse topinho, aqui era terceiro alvo, desses topos aqui era primeiro alvo. Então aqui nessa região, a gente tinha uma zona de confluência de resistência gigantesca, né? E nesse segundo topo aqui, que deixou esse padrão horroroso de venda, assim como o anterior, já era para você, na pior das hipóteses, proteger o seu capital subindo stops ou começar a zerar parte da carteira, porque era um cenário muito feio para o Ibovespa, tá? E confirmou, ele caiu, né? No primeiro topo ele caiu, veio testar, inclusive, esse topo anterior que gerou esse alvo, e depois foi lá de novo, mais uma vez ele segurou, caiu, né? Nisso que ele voltou a subir, ó, ele nem chegou a violar a média 200, ele já bateu na 200, caiu. Só que nessa hora ele deixou uma informação extremamente importante para quem é grafista, né? Aqui eu tinha opa, deixa eu botar em amarelo, fica mais fácil de vocês verem. Aqui eu tinha o topo duplo, certo? Agora, quando ele veio na 200 de novo, e que a 200 vinha descendente, e ele bateu e voltou, ele deixou o quê? Um topo mais baixo que o anterior. Ou seja, ele armou um pivô de baixa. Como eu tinha já este fundo, anteontem ele confirmou com esse fechamento o pivô de baixa. Confirmou o pivô de baixa, né? E aí, ontem, o que ele fez? Ó, Fibo de 50. Igualzinho foi aqui no Fibo de 50 de toda esta queda, ele veio no Fibo de 50, né, de toda essa alta. Então aqui é um ponto perfeito para subir. Ontem mesmo já subiu, apesar de ter fechado negativo ainda, tá? Só que agora, e aqui, por exemplo, foi a queda e foi no Fibo de 50. Agora foi a alta, né? Foi no Fibo de 50 de novo. Então, só que agora a gente está numa tendência de baixa. Se a gente olhar, ó, a tendência de baixa primária e tendência de baixa secundária, a média de 20 vermelha. E detalhe, independente da média, é a questão como eu mencionei. Topo, fundo, mais baixo que o anterior, pivô de baixa, tá? Então, a gente só pode falar em compra agora
Eu sei que é tentador comprar agora no 110, mas a gente só pode falar em compra agora se romper o 115, 116, essa retração aqui. Eu lembro que uma vez eu explicando isso para meu pai há 20 anos atrás, ele perguntou, filho, eu estava querendo comprar ações do Bradesco, etc., tá em, sei lá, em R$ 30. Aí eu falei, não, pai, você só compra se tiver em 35. Aí ele olhou para mim, porra, como assim? Ele não entendeu, né? Ele falou, porque eu comprar em 35? Então por que eu não compro em 30? Eu falei, porque 30 é tendência de baixa, pode cair muito mais. 35, ele sai de tendência de baixa e entra em tendência de alta. Então, é realmente para quem não é grafista, é estranho, né? Falar em, espera romper 115 mil para comprar. Pô, vou comprar agora que está Bom, agora não está nem 110, agora, quer dizer, ontem foi a 109, agora está quase 111. Pô, vou comprar em 111, por que eu vou comprar em 116, né? Daqui a 5 mil pontos? Pô, porque tendência de baixa, você não compra em tendência de baixa. A menos que você tenha uma estratégia de longuíssimo prazo, de pegar os papéis que agora sim caíram, sei lá, Bradesco, Banco do Brasil, alguns papéis têm bons fundamentos, que aí sim você foca em dividendos, aí você compra agora, compra para longo prazo depois dessa queda, e não olha mais para preço, tá? Foca no dividend yield on cost se você já vem acumulando esses papéis há tempos. Agora, comprar papéis, por exemplo, de growth, que estão sendo amassados porque não dão lucro, ou não dão dividendos, ou são muito penalizados pela alta dos juros, e estão em uma mega tendência de baixa. Não é a hora de comprar. Né? Por mais que possa subir 20%, 30%, são papéis que caíram 80%. Quer dizer, se caiu 80%, não é porque subiu 20% que está bacana. Né? Caiu 80%, tem que subir 400% para zerar essa queda. 20% não é nada, é um respiro, né? Tem vários papéis que subiram 20% ultimamente e depois caiu de novo, perdeu os 20, depois perdeu mais 30, né? Enfim, então o Ibov não é para gente ficar empolgado, tá? Agora, se aqui dentro dessa região ele fizer um pivô de alta, ou seja, fundo e topo ascendente, aí já dá para começar uma compra, né, de leve, para depois ir acumulando se for subindo.